Agora eu acho que funciona tudo muito bem. Muito bem-vindos a todos, tá? A live de hoje sobre o tema que estava na caixinha de perguntas, que é resumidamente sobre procrastinação, né? Leandro, eu não consigo fazer as coisas porque eu sou um procrastinador. E eu tenho certeza que isso é um fato, tá? Que acomete inúmeras pessoas, né? Eu incluso, e até por isso que a resposta que eu dei foi justamente que isto é uma busca diária, é realmente uma atividade diária para você fazer, né? O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, grande Betão, é, sejam muito bem-vindos mesmo. E aí, pessoal, vamos para a parte prática das coisas, tá? E não por menos, tá? O título dessa live é Get Shit Done, tá? E aprendi isso até com um seguidor meu aqui também, porque eu geralmente faço, né? O Keep It Simple e agora tem também o Get Shit Done. E qual que é a história disso? Que a gente precisa começar a fazer as coisas, né? Para quem é um não procrastinador, isso soa extremamente natural. Tipo, meu, o Leandro vai falar uns negócios lá que, puta, é óbvio, né? Só que, pois bem, parabéns, e para você, óbvio, realmente, de verdade, né? Aqui está o grande Rafael Rossi, foi com ele que eu peguei essa expressão, get shit done. E o ponto é justamente esse daqui. Agora, para a maioria das pessoas, tá? Não é tão simples fazer as coisas simplesmente. A gente põe esse negócio ali dentro da gaveta e não mexe nunca mais e não faz nunca mais. Então eu quero conversar com vocês aqui abertamente sobre como, tá, eu supero essa tentação de não fazer as coisas porque acontece com todo mundo. Ai, mas é porque eu não. Beleza, mas algum momento com você também talvez aconteça, tá? Não é, vocês sabem que eu não sou das dicas, não sou dos hacks, mas é simplesmente alguma coisa que a gente precisa começar a aprender a fazer. Qual que é a ideia do procrastinador? O procrastinador, ele sempre tem alguma coisa melhor para fazer, ele simplesmente planeja demais e no fim das contas não faz nada. Só que na cabeça dele ele tá fazendo um monte de coisa, mas quando você vê ele só tá planejando, porque ele tem a mania do perfeccionismo, tá? Então pode ter aquele procrastinador vagabundo mesmo, mas pode ter aquele procrastinador perfeccionista. Ele quer fazer as coisas, só que ele quer fazer aquilo tão perfeito que no final ele não faz absolutamente nada, né? E tem também o lado da procrastinação, que ela é oriunda do fato de que é inegável, pessoal, tá? Parece até um clichê, mas é inegável que nós vivemos em um mundo onde tudo é voltado para o prazer imediato. Então é muito gostoso. Eu vou deixar de fazer aqui porque eu vou dar uma olhadinha lá na rede social, vou deixar aqui porque eu vou responder um WhatsApp, eu vou deixar de fazer aqui porque eu vou ali tomar um café. Mas eu vou fazer isso daqui depois porque apareceu uma outra mensaginha. E no fim, o tempo passa, o dia passa e a gente não fez nada. E isso é um hábito que a gente tem desde muito jovem e quando a gente cresce e fica adulto, só fica pior. E aí, só qual que é a diferença? Quando você é adulto, você tem responsabilidades, ou deveria ter pelo menos, você tem boleto para pagar e você simplesmente precisa fazer as coisas e você não faz. E aí, a vida cobra o seu preço, tá? Então, como você consegue se dar conta disso, né? E tem um outro ponto da procrastinação que é a ansiedade, tá? Você é tão ansioso que você trava e eventualmente você não faz nada. Então, qual que é o ponto? As coisas que estão aqui, fui eu que inventei? Não, tá? Muito longe de terem sido inventadas por mim, elas foram aprendidas por mim ao longo do tempo. Tá? Tem duas pessoas em especial que eu referencio bastante sobre esses pontos que eu vou comentar, que é o Dr. Itam Marcilli e o Dr. Paulo Pacheco. Tá? Os dois estão aqui no Instagram, são dois profissionais fantásticos e muito do que eles ensinam nos perfis deles, vocês eventualmente, se os acompanhassem com bastante tempo, também aprenderiam, tá? A primeira coisa, pessoal, um outro ponto, tá? Leve tudo isso que eu vou falar aqui absolutamente sem nenhum preconceito, né? Como eu brinco com a minha esposa, vamos abrir a cabeça, abre a mente, tá? Vamos abrir o coração,
e eventualmente vocês façam os julgamentos depois. Mas se atentem, isso eu falo para meus alunos, se atentem aos princípios das coisas. Ah, Leandro, eu não concordei. Cara, se atenta a um princípio. Beleza, pode não concordar, é que tá, como eu falei, não fui eu que inventei isso aqui, não sou o dono da razão nem nada. Só que assim, funciona, né? Então, existe uma coisa muito bonita que inclusive está no livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, que é, ouve o outro. Mesmo que você não concorda com ele, ouve, porque talvez você tenha alguma coisa ali que você pode aprender. E isso é bem interessante. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, vocês talvez já tenham visto eu falar aqui, tem um negocinho chamado de mortificação dos sentidos. Horas. Para quem leu um pouquinho mais de filosofia, para quem entrou um pouco mais na história, essa parte ela pode ter até, né, um certo overlap, ou uma certa confusão com o estoicismo. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes disso, eu vou falar da parte que interessa, que é a parte da mortificação dos sentidos, e aí você faça as suas associações, você faça os seus julgamentos, como eu disse. A mortificação dos sentidos, ela tem um propósito, tirar o gostosinho, tá? Te lembrar que a gente é uma merda, tá? E que as coisas que a gente faz, elas são difíceis por natureza, a vida é difícil por natureza e simplesmente a gente esquece. Olha, eu tô aqui, né? 7 graus lá fora, chazinho quentinho, blusa de malha, tô aqui quentinho, gostosinho. Com certeza, infelizmente, tem alguém lá fora na rua passando frio, tá? Por si só, aqui poderia acabar a live, né? Do tipo, cara, eu não faço certas coisas, né? Porque, sei lá, eu fico com preguiça, ou eu fico meio preocupado, ou eu fico cansado. Cara, tem alguém lá fora que tá passando frio. Tá 7 graus. Você entende o princípio, tá? Então, por isso só já serviria para alguma coisa. Mas, entrando um pouco mais a fundo, a ideia da mortificação dos sentidos é que você pegue 3 elementos, tá? Tenta 3. Ah, Leandro, não consigo ter. Pega um, né? Você pega exatamente 3 elementos que você ache gostoso todos os dias e simplesmente não os faça. Você lembra, a partir de quando você começa a ter esse tipo de exercício, o quão difícil certas coisas são, né? Então, eu já dei o exemplo várias vezes. Tira o açúcar do café. Ah, eu adoro um cafezinho com açúcar, eu adoro. Esse chá aqui não tem mais açúcar, né? Adoro um chá com açúcar, sei lá, como aveia com mel, come sua aveia. Tira, tá? Pega 3 coisas e tira, para você sentir o quanto as coisas são difíceis, tá? Então, por exemplo, né? Por que eu postei? Eu postei, tá no Stories lá. Tava fazendo exercício, no frio, exatamente. É parte da mortificação dos sentidos. É você simplesmente lembrar o quão difícil as coisas são. Puta, Leandro, mas eu não estou associando ainda o que isso tem a ver com o diacho da procrastinação. A procrastinação advém do fato de você não ser uma pessoa produtiva, você não consegue produzir, você não consegue fazer as coisas, tá? Então, quando você lembra, tá, que as coisas, na verdade, elas são bem difíceis, tá? Você começa a lembrar que você não tem que buscar simplesmente o prazer da vida. E não é porque você é adora o sofrimento, é apegado ao sofrimento, não é porque você é um masoquista, não. É porque a vida é difícil mesmo e você tem que lembrar que você tem que fazer coisas que são chatas. É simples assim. Às vezes a gente procrastina porque é meio chato aquilo ali, eu vou fazer outra coisa. Só que aquilo vai ficando ali e aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo até a hora que sai do controle. Então, a ideia é justamente essa. Então, quando você pega esses pequenos hábitos diários, isso te devolve a uma coisa chamada de eixo, tá? Esse eixo é aquilo realmente que tem valor, é aquilo que realmente te ancora na realidade. Isso ajuda você a baixar justamente a ansiedade, ajuda você a baixar o fato de que você começa a se agitar porque você não está afim de fazer aquela coisa que é meio chata ou é meio difícil, você vai deixar para depois. E isso, eventualmente, com o tempo, com a prática, te ajuda a ter as coisas feitas. Get shit done. Ah, mas Leandro, eu vou ter que começar a fazer isso, eu vou fazer isso todo dia? Fazem, né? Hoje é dia 14 de dezembro, então fazem 44 dias que eu estou lendo 10 páginas por dia. O tempo passa assim. As coisas viram hábito,
tá? Esse é o ponto. Passa rápido, vira hábito quando você vê que você está fazendo alguma coisa. Segundo ponto. Então, o primeiro tem essa história da mortificação dos sentidos. Ah, Leandro, mas eu fiquei curioso, porque que isso não, né, parece que soa bastante com o estoicismo. A diferença do estoicismo, né, desse conceito da privação do prazer com a mortificação dos sentidos, na qual você também exatamente tem o mesmo princípio, é o motivo pelo qual você está fazendo isso, tá? No estoicismo, você faz isso por si mesmo só. É bem egoístico, né? A mortificação dos sentidos, ela tem um cunho, tá, cristão, ela tem um cunho de que isso te lembra o quanto eventualmente a carne sofre e o quanto nós somos pecadores e sofredores e eventualmente nós estamos tentando tornar a uma coisa maior. Essa é uma diferença substancial, tá? O segundo ponto, então, após a prática da mortificação, você diz, Leandro, mas eu não sou religioso, etc. Não importa, tá? Faça do mesmo jeito, independentemente da sua intenção final, porque ela ajuda de qualquer forma. O segundo ponto, tá? É uma coisinha chamada de hiperreflexão, ou, propriamente dizendo, né, de premeditatio malorum. Essa hiperreflexão é muito incômodo de fazer, porque a gente entrou num loop de novo, né? Assim como a gente tem a sociedade voltada ao gostosinho, né? Voltada ao prazer imediato, a hiperreflexão, ela é um exercício onde você tem que refletir diariamente, se vendo no sofrimento, se vendo na pobreza e se vendo numa situação de morte. Ai, Leandro, credo, palavras têm poder, vixe Maria, na aliela, não, tá? Esse é o ponto, cara. Você ignora a realidade, né? Eu falo genericamente, você ignora a realidade. A realidade é essa, é aquilo que eu dei o exemplo no começo. Tem alguém lá fora passando frio. Você tá aqui quentinho, gostosinho, com internet, tudo bem, mas tem gente lá fora bem mais fudido que você. Essa é a realidade. Quando você se projeta para fora da realidade, ou seja, vive nesse mundinho gostosinho, você tende a rejeitar coisas que não te agradam. Igual uma criança. A criança ela não vai fazer alguma coisa que não agrada a ela, né? Entre aspas, ela não é besta. Por que ela vai fazer tarefa, lição de casa, etc? Ela quer ir brincar, ela quer tomar o sorvete, ela quer comer o brigadeiro, né? A criança é que ela tem esse mecanismo da recompensa imediata. Então, tá? Exato, Lopes. É lembrar que nós vamos morrer, sim, nós vamos todos morrer um dia. A gente não sabe quando, né? Mas nós vamos. E apesar desse pensamento ser extremamente incômodo, tá? Mas ele te lembra uma coisa que é o senso de urgência da vida, tá? Quando você passa a ter senso de urgência da vida, você vai parar de procrastinar. Ou vai te ajudar, né? Porque, como eu disse, não é uma coisa imediata. Não é que, nossa, uau, assisti a live lá do Leandro, amanhã eu sou o Schwarzenegger da fazezão de coisas. Não, a gente sabe que não é assim que funciona, né? É um hábito, tá? Então, o ponto, tá? É justamente esse. É você lembrar que, sim, amanhã pode ficar tudo preto, tá? Por mais que você tenha uma religião, ninguém sabe o que acontece depois que fica tudo preto, né? E a gente nem sabe se fica tudo preto, né? A gente faz essa associação porque parece que, né, a gente dormiu, a gente não lembra nada e legal, né? Mas pode ser, cara. Você pode passar ali um ônibus te atropelar, você quebrar uma perna e cair no buraco. Pode acontecer de qualquer coisa, pegar uma doença, tá? Então, você fazer essa reflexão, você se projetar em situações de desconforto, você fala, puta, e eu poderia realmente estar naquela porcaria daquela situação de desconforto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar melhor, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar o próximo, eu vou pegar aquele negócio lá que estava cheio de poeira que eu não arrumei ainda, eu vou arrumar. Tá? É a urgência da vida que essa hiperreflexão traz. Tá? E o Rafael está fazendo uma pergunta, né? É diferente de ter propósito? Sim, sim e não, tá? É que se eu entrar nessa história do propósito, a gente vai sair do foco da live, tá? Dos 3 pontos que eu gostaria de falar. Até eventualmente posso falar uma outra sobre ter propósito. O propósito entra naquilo que eu comentei quando a gente faz a ideia da modificação dos sentidos, que é quando a gente nos trazemos de volta para o eixo, tá? Aquilo que te ancora é o teu propósito.
Só que isso daí seria um assunto completamente complementar, porém extremamente mais longo, tá? A ideia da hiperreflexão é justamente te trazer para esse senso de urgência da vida. É do tipo, cara, a situação pode ficar exatamente muito pior, tá? Pega o 2020, se nada ainda te convenceu, olha 2020, a complicação que foi para tanta gente. Do nada, do nada. Do nada, um dia eu simplesmente recebi a notícia que eu não podia... Você entende? Que eu não podia sair de casa. Do nada, tá? Eu sempre converso com a minha esposa o seguinte, né? Coisa boa sempre tem um pré-anúncio, né? Ah, eu vou ganhar um aumento, eu vou ganhar uma promoção, eu vou fazer uma viagem que eu queria, meu sobrinho vai nascer, meu filho vai nascer, né? Tudo tem um pré-aviso, né? Agora, coisa ruim, quando você vê, você fala, cara, de onde que veio isso daqui? Puta, aconteceu. Não tem pré-aviso, geralmente, coisa ruim, né? Ela simplesmente você fala, cara, acontece. E justamente como você sabe que as coisas podem acontecer e coisas bem ruins eventualmente podem acontecer, é melhor você começar a fazer as coisas. Esse é o princípio, tá? Da reflexão, tá? O ponto, tá? Até a Paula, minha esposa aqui, tá falando, né? Que é fazer o que se deve fazer, né? Da parte do propósito. E aí a gente entraria num terceiro ponto, tá? Exatamente, tem esse ponto do David Goggins, assim, do something that sucks every day, tá? E ela tem a ver com a mortificação do sentido, pode ser um tipo, do tipo, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu realmente não gosto, mas obviamente tem que ser útil, né? Essas coisas, né? E o ponto aqui também que o Lopes está falando, muitas vezes as coisas acontecem, acredito que você talvez esteja se referindo ao fato de que coisa ruim não tem pré-anúncio, né? Por a gente não ter premeditado sobre o assunto. E, eventualmente, sim, a meditação sobre a coisa ruim, quando acontece, você fala, não, mas eu já pensei sobre isso. Obviamente, não necessariamente, né? Porque senão a gente seria vidente, né? E não é o caso, nós não somos. Mas, eventualmente, você refletiu sobre aquilo, você fala, não, mas eu sei como lidar com essa situação. Ou, ao menos, aquela situação não te choca muito, tá? Então, é a urgência da vida. A urgência da vida, sim, eu preciso viver, eu preciso fazer alguma coisa, tá? O terceiro ponto, então, relembrando, falamos da modificação dos sentidos, falamos que alguns podem associar com a privação do prazer, falamos do prometatio malorum, né, que é a hiperreflexão, e tem um terceiro ponto, também dentro dessa história de reflexão, tá, que é um ponto que chama a meleteia da anamnesis, tá, e do cumprimento do dever. Essa requer um pouco mais de força, de vontade e disciplina ainda, porque ela requer que 15 minutos pela manhã, 15 minutos pela tarde, você se recolha, você faça a chamada meditação. Para mim é uma tarefa quase que beirando o impossível, tá? Porque eu não consigo ficar quieto. Não consigo, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Isso faz parte do meu mecanismo de ansiedade, né? Mas é um exercício justamente que precisa ser dito, tá? E precisa ser feito, ao menos tentado, tá? Que é uma meditação, tá? Sobre justamente duas coisas. Lembrar-se de fatos ocorridos na sua vida, tá? Desejos e memórias que você tem na sua vida. Por metade desse tempo. E a outra metade desse tempo, tá? É projetar, tá? Os seus deveres. Então, o que eu tenho que fazer para minha família? O que eu tenho que fazer para mim mesmo? O que eu tenho que fazer para minha esposa? O que eu tenho que fazer para o meu marido? O que eu tenho que fazer pro meu companheiro? O que eu tenho que fazer para os meus amigos? O que eu tenho que fazer, sei lá, para o meu colega de quarto, de casa? O que eu tenho que fazer para minha comunidade? Tá? Isso se assemelha ao exercício, né, de fazer uma autorreflexão, né, um exame de consciência, porque você sabe, tá, então o que eu tenho que fazer? Puta, eu tenho sido meio cuzão, né, então eu não vou ser mais cuzão. Ah, eu tenho que projetar que eu tenho que ajudar mais as pessoas. Poxa, eu não dei esmola nenhuma vez, ou se dei esmola eu postei no Instagram,
e esse não é o caso, né? Ou, eu não fui no culto, não fui na missa, eu não fui ajudar alguém, aquele amigo que me pediu uma ajuda, eu disse não para ele. Então você fazer essa projeção do dever, esse exercício das coisas que você tem que fazer. E quando você lembra, né, naquela primeira parte dos acontecimentos da sua vida, tá? Você lembra, e aí essa é a parte bem legal, tá? Faz uma reflexão de todas as cagadas que você se meteu na sua vida, quantas delas, é fácil olhar no retrovisor, né? É fácil. Mas repara que muitas delas talvez pudessem ter sido não evitadas, mas ao menos amenizadas se você não tivesse procrastinado em alguma coisa. Se você tivesse se ligado antes, se você tivesse falado antes, se você tivesse agido antes em pelo menos um dos elementos de sabe-se lá a história complicada que cada um de nós passamos, tá? As coisas poderiam ter sido um pouco mais fácil. Esse é um exercício de, não vou dizer de autoconhecimento, tá? Porque não é o caso. É um exercício de lembrar e aprender com os próprios erros, tá? Esses três elementos corroborados, feitos todos os dias, tá? Simplesmente vão te ajudar a fazer alguma coisa. É a primeira vez, talvez, que você esteja ouvindo alguma coisa do tipo, vai parecer bastante etéreo, vai parecer bastante abstrato, tá? Eu disse no começo, atente-se aos princípios. O que tem de semelhante nesses três pontos que eu comentei? Mortificação dos sentidos, né? A hiperreflexão e esses 15 minutos de meditação sobre coisas que aconteceram e sobre os seus deveres, tá? Em nenhum momento eu estou falando de direitos. Virou moda, né? Porque eu tenho direito, eu exijo os meus direitos. Cara, você não tem direito de bosta nenhuma, tá? Você tem um monte de dever. Cresce, seja maduro, tá? Para de achar que os outros te devem alguma coisa. Para começar, tá? Então você vê que em nenhum momento eu falei que a gente tem direito de absolutamente nada. A gente tem direito à vida e à liberdade, tá? O resto é conversa. Então, a parte que tem exatamente concisa, né, e sumarizada desses três pontos, é você justamente lembrar que coisas ruins acontecem, que a vida ela não é simplesmente só aquilo que a gente gosta de fazer, tá? E é você aprender com os acontecimentos passados. Essa é a essência. Essa é a essência dos três elementos. Quando isso começa a entrar na sua cabeça, você vai olhar aquilo ali que você tem para fazer, tá? E eu faço esse movimento aqui porque eu tenho, né, uma lista com 2, 3 itens sempre que eu deixo de coisas importantes que eu tenho para fazer, tá? Que você vai olhar para aquilo e você fala, cara, eu preciso fazer isso daqui. Aí você entra numa coisa maravilhosa, tá? Você entra numa coisa maravilhosa que é um ciclo de feedback positivo, que é do tipo assim, você fez, você estava achando que ia ser um fim do mundo fazer aquele negócio, e às vezes era mais fácil do que toda aquela projeção que você tinha feito. Aí você fala, foi meio chato mesmo, mas eu fiz. Você vai ver o benefício de ter feito aquilo. Esse benefício pode ser imediato, ou esse benefício pode simplesmente aquele negócio sair da tua cabeça. Né? Porque tem gente que não faz, procrastina, mas fica aquele negócio lá mastigando na cabeça. Pode ser simplesmente aquela tranquilidade, tipo, beleza, já fiz aquilo lá, legal, vou fazer outra coisa aqui. Agora imagina esse seu feedback positivo diariamente. Diariamente. Você vira uma máquina, cara, de fazer coisa com o tempo. Você vira uma máquina de fazer coisa, tá? E é formidável. E é simplesmente formidável isso, tá? E aí quando você entra nesse ciclo de feedback positivo, é muito difícil que você tenda a repetir certos erros, porque você vai ter você vai criar e desenvolver a consciência do quanto você se fode quando você simplesmente deixa de fazer alguma coisa porque simplesmente você ficou ali, eu vou fazer depois isso daqui porque eu não tô afim agora, tá? Esse vou fazer isso depois porque eu não tô afim agora, cara, isso te detona, mas te detona mesmo, tá?
Porque só chegam coisas que a gente não gosta de fazer, tá? Eu gostaria de estar bebendo vinho, fumando charuto 3 horas da tarde, mas eu sei que a vida não funciona desse jeito, tá? E aí que tá, quando você passa a entender isso, você nem gostaria, porque você sabe que a vida não é assim. Você entendeu? Então aí você passa a apreciar as coisas boas da vida, tá? Uma das coisas boas que eu faço, independente mesmo do trabalho, tá? Simplesmente eu vou aqui em cima, né? Tem um terraço comum aqui do prédio, bate um sol maravilhoso depois do almoço. Eu pego meu computador, pego o celular, roteio a internet e eu trabalho de lá. Trabalho olhando para o sol, trabalho pegando aquele calorzinho. É um puta momento delicioso do dia, onde eu estou fazendo eventualmente as coisas que eu preciso fazer, mas eu estou sabendo aproveitar aquele momento que tem ali, tá? Quando eu paro pro almoço, sento ali com a Paula, a gente conversa. Quando eu acordo pela manhã, a gente simplesmente vai ali e a gente conversa, né? A gente fala um com o outro. Quando você sai na rua, você vê um cachorro, você vê uma árvore, você vê uma criança correndo, você vê duas pessoas sorrindo. Olha, começa a apreciar. Isso é a vida, cara. Isso é a vida ali acontecendo ao seu redor, tá? E de novo, amanhã não tem mais. Consegui transmitir a mensagem? Você olha tudo isso que tem de bom, amanhã não tem mais. Porque amanhã pode ser que não tenha mais mesmo, né? Estatisticamente falando, pela nossa, né, nossa geração, nossa estatística de vida, etc., talvez a gente bata lá uns 70, 80 anos, tá? Mas não são todos de nós, né? Então, mas, né, mediamente você vai chegar lá, só que às vezes acidentes acontecem. E aí você deixou... E é legal que isso é contrastante, porque você fala, nossa, então, mas se a vida é assim, né? Esse é o pensamento de um procrastinador, tá? Mas se a vida é assim, então por que eu vou desperdiçar o tempo da vida, né, fazendo as coisas que eu não gosto? Eu vou mais curtir mesmo a vida, né? Vou mais curtir, porque eu não sei mesmo, amanhã eu vou estar morto, né? Então eu vou aqui, vou zoar, vou curtir. Só que lembre-se, amanhã você pode estar morto. Amanhã você pode não estar morto. E se você não estiver morto, que é mais provável, tá? Essa zoação toda vai ter o teu preço. O boleto vai passar ali debaixo da porta, amigão, pra você pagar, tá? A conta vai chegar, aquele negócio no trabalho que você deixou atrasado, ele vai chegar, aquele currículo que você não mandou ou aquela ligação que você deixou para depois, ela vai acontecer, tá? O pessoal que tá perguntando, a live vai ficar gravada assim, tá? Vai ficar aqui no IGTV. Então, é a outra face da moeda, né? Então, como você não sabe, então é melhor você simplesmente ter as coisas feitas, get shit done, tá? Porque pelo tempo que você ainda permanecer, definitivamente as coisas vão ser absurdamente todos os dias melhores. Um dia vai acontecer alguma coisa ruim, porque acontece para todos nós, infelizmente. Quando você está, entre aspas, blindado com essa maturidade decorrente deste exercício diário, inclusive quando acontecer as porcarias que acontecem na vida, tá? Eventualmente você pode passar por aquilo de uma maneira um pouco mais suave. Aí que tá, você vai sofrer, dependendo do que for, a gente vai chorar, a gente vai se desesperar por alguns momentos, né? Mas é aquele ponto, é a resiliência que a gente chama, né? Vai acontecer tudo isso, porque nós somos seres humanos e a gente sofre e isso é absolutamente normal. Ninguém está falando aqui para ser, né, um super ser. É simplesmente o negócio vai bater ali, a diferença é que você eventualmente vai se recuperar mais rápido. Esse é o ponto, tá? E se uma coisa ruim eventualmente não te acontecer, você só vai levando uma vida cada vez melhor e cada vez melhor. Então lembre-se, pessoal, como livrar-se da procrastinação seguindo estes preceitos que eu comentei aqui com vocês, tá? Eles são extremamente simples, eles são fundamentais, esbobear faz até bem para a saúde, tá? Por exemplo, né, eu tinha uma esofagite, até 4 dias eu tinha uma esofagite, fiz a endoscopia quinta-feira e descobri que eu não tenho mais, né?
Esse troço ficou 7 anos comigo. 7 anos. 7 anos era comer, né? E ficar mal, né? É bem chato. Uma das coisas que eu tive que fazer, até pelo simples fato de me cuidar e evitar que essa esofagite evoluísse para um câncer, por exemplo, quando eu ficasse mais velho, né? Era simplesmente não jantar. Não jantar. A última refeição ela tinha que acontecer 5, 6, 7 da noite estourando. E olhe lá, porque se fosse 7 da noite já é meio ruim, tá? Eu desenvolvi o hábito do jejum, tá? Era impossível fazer isso no começo. Nossa, eu lembro assim que eu passei 2 meses achando que a vida não tinha sentido. Falei, cara, não posso comer, que bosta, não tem sentido nenhum isso daqui, né? Porque o eixo da minha vida era comer, então, você entendeu? Hoje eu vejo, eu falo, cara, realmente nem precisava de tudo aquilo de comida que eu comia. E hoje, eventualmente, eu me sinto bem até quando eu faço jejum. Óbvio, adoro chegar ali, pegar um pedaço de queijo, uma azeitona, um vinho, comer uma carne, óbvio, né? Isso não mudou. Mas eu estou só fazendo a analogia, né? Alguma coisa que eventualmente parece impossível, você começa a ter o benefício, ainda mais se isso é vinculado a alguma patologia que você possa ter, né? E, bem, teve a sua parte positiva, né? Depois de 7 anos, tô limpo, não tenho mais esofagite. A esofagite, né? A hérnia ainda continua, o problema da válvula continua, todo o resto ainda tá meio bichado, porém eu tenho um problema a menos agora, né? Então é show de bola, né? E então esses são os preceitos que a gente vai amadurecendo com o tempo. Você gosta, por exemplo, eu não tomo mais café com açúcar, né? Aí eu consigo apreciar, eu consigo saber a diferença do gosto de um pó de café para outro. Eu vou no bar aqui embaixo, eu reconheço o gosto do café aqui do bar de baixo. Se eu vou no bar da outra esquina, eu reconheço o gosto do café do bar da outra esquina. Não tem mais o açúcar mascarando aquele negócio lá, né? Então você começa a ter outra dinâmica, outras coisas. É bem legal, pessoal, tá? Aquilo que eu disse também, quem já faz isso naturalmente, aí que tá. Toda essa conversa aqui é para quem não consegue fazer as coisas. Tem gente que faz isso naturalmente, tem gente que faz tudo isso e não precisa de nada dessas 3 coisas. Tá na natureza do sujeito. Ótimo, legal, né? Essa live foi justamente orientada para quem, né, ou como eu, tem que se policiar sempre, ou alguém que ainda não tem essa parte bem desenvolvida e eventualmente quer chegar em algum lugar. Beleza, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar aqui hoje. Espero que tenha ajudado, tá? De qualquer forma, mesmo que seja só uma coisa, ouve, reflete sobre isso, tá? Vocês vão ver que faz bastante sentido. Como sempre, não é muito fácil até criar-se o hábito, mas depois é uma delícia. Beleza, pessoal? Lembrando, a live fica gravada. Depois, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta, me manda aí um direct que eu respondo. Um grande abraço para vocês, a gente se vê aí numa próxima, pessoal. Obrigado mesmo por terem estado aqui. Abração, tchau, tchau.